Você já se perguntou qual é o som do seu coração se partindo? É o silêncio após uma promessa. É o vento que carrega um lamento que ninguém mais ousa chorar. Antes que existissem reis em Israel, antes que coroas de ouro fossem forjadas, um voto foi selado. Um voto nascido no calor da batalha, gritado para os céus em um momento de desespero absoluto, e os céus responderam. Mas a resposta exigiu o que havia de mais puro, de mais amado, de mais inocente na terra. Esta não é a história do guerreiro que venceu a guerra. É a história do preço que ele pagou. A história da filha dele. Uma narrativa gravada não em tábuas de pedra ou monumentos de reis, mas nas lágrimas silenciosas que, por séculos, foram absorvidas pelas montanhas de Gileade. Você está prestes a testemunhar uma entrega tão profunda que doeu na alma de uma nação inteira. Uma entrega que rasgou o coração de um pai, mas cujo eco de honra, esse eco ressoa até hoje. Fique conosco, pois o que você vai ouvir é a história de como uma promessa a Deus se tornou, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição. Para compreender a magnitude de um sacrifício, você precisa primeiro sentir a asfixia da opressão. Você não está apenas vendo, você está em Gileade. Sinta o ar. É espesso, pesado. Carrega o cheiro de fumaça antiga, de medo e de poeira. Há 18 anos que esta terra não conhece a paz. 18 anos. É tempo suficiente para uma criança nascer e se tornar um homem, sem nunca ter conhecido um dia sem medo. O chicote dos Amonitas, uma nação vizinha cruel e idólatra, estalou nas costas de Israel por quase 2 décadas. Mas esta não era uma tirania aleatória. Era uma colheita amarga, semeada pelas próprias mãos de Israel. Você vê os altares abandonados ao Deus de seus pais, cobertos de teias de aranha e poeira, e em seus lugares, toscos ídolos de Baal e Astarote, deuses de pedra e madeira, aos quais o povo se curvou em busca de chuva, de colheita, de prosperidade. Eles buscaram atalhos para a bênção e encontraram o caminho mais curto para a servidão. E agora, encurralados pela consequência de suas escolhas, eles clamam ao Deus que haviam trocado. O grito deles é desesperado, mas soa oco em um céu que parece de bronze. É neste vácuo de esperança, neste solo rachado pela angústia e pela apostasia, que a nação, em seu último suspiro, buscará um Salvador. Mas o Salvador que eles encontrarão não será um santo. Será um homem tão quebrado quanto a terra que ele virá para salvar. Quando o navio está afundando, não se pergunta sobre o passado do homem que lhe atira a boia. E o navio de Israel estava afundando rápido. O nome que ecoa na sala do conselho é um nome que eles mesmos tentaram apagar da história. Jefté. A imagem corta bruscamente de Mispá para uma terra selvagem e sem lei chamada Tob. Aqui o sol é mais brutal, as rochas são mais afiadas, e é aqui que você o encontra. Jefté não é um príncipe. Ele é a antítese de um herói de contos de fadas. Seu rosto é um pergaminho de cicatrizes, físicas e emocionais. Seus olhos, de um azul gélido, carregam a tempestade de uma vida de rejeição. Ele treina um grupo de homens que são o reflexo dele. Párias, devedores, foragidos, homens com nada a perder. A câmera capta a brutalidade crua do treinamento. Você ouve o som seco de madeira contra madeira, o grunhido de esforço, o cheiro de suor e poeira. Jefté se move com a eficiência letal de um predador. Ele é um líder forjado não em academias militares, mas na bigorna do exílio. Você precisa entender a ferida que o move. Jefté era filho do grande Gileade, sim, mas sua mãe era uma prostituta. Um detalhe biográfico que seus meio-irmãos, os filhos legítimos, usaram como arma para deserdá-lo e expulsá-lo de sua própria casa. Você não terá parte em nossa herança, eles cuspiram. E assim ele foi jogado para fora, para sobreviver como podia. Agora, o destino, com sua ironia cruel, força os mesmos anciãos que ratificaram sua expulsão
a fazerem uma peregrinação humilhante até seu esconderijo. Você testemunha a chegada deles. Os anciãos, em suas vestes finas, parecem deslocados neste ambiente de brutalidade. Jefté os recebe não com um abraço, mas com um olhar que poderia cortar pedra. O ar crepita com a tensão da história não resolvida. Jefté, voz rouca carregada de sarcasmo e dor. Então os grandes de Gileade vêm rastejando até Tobi? Não foram vocês que me odiaram? Não foram vocês que me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, precisamente agora, quando o laço aperta em seus pescoços? A súplica deles é a confissão de seu fracasso. Seja nosso comandante, eles imploram. Lute por nós e você será nosso cabeça, nosso governante. Você vê o conflito nos olhos de Jefté, a dor da ferida antiga guerreando contra a chama da ambição. A chance de não apenas voltar, mas de voltar por cima. De governar aqueles que o desprezaram. Ele não é tolo, ele os faz jurar. Não apenas entre eles, mas diante de Deus. Em Mispá, o mesmo lugar de sua vergonha se torna o palco de sua ascensão. O pária se torna a única esperança. Um homem nascido da vergonha, agora é encarregado de restaurar a honra de toda uma nação. E ele está faminto por isso. Os tambores de guerra, antes distantes, agora são um trovão ensurdecedor que reverbera em seu peito. O exército de Israel não é uma força polida, é uma turba de fazendeiros, pastores e alguns párias de Jefté armados com o que puderam encontrar. Mas há algo novo em seus olhos, uma centelha de esperança, um fogo aceso por seu novo líder. Você vê a poeira que seus pés levantam, uma nuvem marrom que se ergue para encontrar o céu azul implacável. À frente, Jefté, montado em um cavalo de guerra, observa o inimigo. O exército amonita é uma máquina de guerra, uma floresta de lanças, um mar de escudos de bronze que brilham como um sol cruel. A matemática é simples e brutal. Eles são mais numerosos, mais fortes, mais bem armados. A vitória, pela lógica humana, é uma impossibilidade. Você está lá, no campo de batalha. Momentos antes do primeiro choque. O ar está elétrico, carregado com a iminência da morte. Você sente o cheiro do medo, uma mistura de suor e couro. Jefté sabe que a força dos braços não será suficiente. Ele precisa de um milagre. Ele precisa que o Deus que seu povo abandonou lute por ele. E é nesse momento de desespero e fé fervorosa, no limiar entre a glória eterna e a aniquilação total, que ele comete o ato mais impulsivo e fatídico de sua vida. Jefté ergue a espada e o rosto para os céus. E o som caótico ao redor diminui, como se o mundo prendesse a respiração para ouvir. Sua voz não é um sussurro, é um grito que rasga o ar, uma negociação desesperada com o divino. Ó Senhor, se de fato entregares os filhos de Amon em minhas mãos, então acontecerá que aquilo que primeiro sair da porta da minha casa para me encontrar, quando eu voltar em paz, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. No instante em que a palavra holocausto deixa seus lábios, um raio corta o céu à distância, sem som, um flash de luz branca que ilumina seus olhos arregalados. Foi um sinal? Um presságio? Não há tempo para pensar. Ele abaixa a espada e o grito de guerra explode de milhares de gargantas. A batalha começa. As palavras foram ditas, lançadas ao universo como uma lança. E não há como trazê-las de volta. Elas agora têm vida própria, uma entidade invisível que paira sobre o campo de batalha, esperando o momento de sua cobrança. E Deus ouve. A cena se transforma em um balé caótico de violência. Você vê Jefté como uma força da natureza, sua espada um borrão prateado, abrindo caminho através das fileiras inimigas. O Espírito do Senhor está sobre ele. A milícia de Israel, inspirada por seu líder, luta com a ferocidade de homens que não têm mais nada a perder. O impossível acontece. A linha amonita vacila, quebra e foge.
A vitória é total, esmagadora. A libertação, após 18 anos de agonia, chegou. Mas a vitória tem um preço. E a conta está prestes a ser entregue na porta da casa do herói. A fúria da batalha dá lugar a uma explosão de alegria. A música é vibrante, contagiante. Flautas, harpas e o som rítmico e feliz de adufes e pandeiros. O exército de Israel retorna não como soldados, mas como libertadores. As ruas de Mispá estão lotadas. Você está no meio da multidão, prensado pela celebração. As pessoas riem, choram, dançam, jogam pétalas de flores e ramos de palmeiras no caminho dos guerreiros. É um delírio coletivo, o despertar de um pesadelo de 18 anos. Respire fundo. O ar não cheira mais a medo, mas a pão fresco, a vinho derramado em celebração, a alegria pura. Você sente a energia pulsando através da multidão, uma onda de alívio e gratidão. Todos os olhos estão fixos em um homem, Jefté. Ele cavalga na frente, a armadura manchada de poeira e sangue, o rosto marcado pela exaustão da batalha. Mas seus olhos brilham com o fogo do triunfo. Ele conseguiu. O pária, o rejeitado, é agora o salvador. Ele se aproxima de sua casa, o seu santuário, o lugar onde a armadura sai e o homem descansa. Ele anseia pelo abraço da vitória, pela paz do dever cumprido. O olhar de Jefté em direção à sua casa. A porta se abre, e daquela porta, uma explosão de vida e luz. Uma jovem mulher, sua única filha. Ela não anda, ela dança. Em suas mãos, um adufe que ela toca com uma alegria contagiante. Seu sorriso é o próprio sol. Seus cabelos escuros voam ao seu redor enquanto ela gira, celebrando com a pureza e a inocência de seu coração o retorno seguro do pai que ela adora. Ela é a primeira a sair pela porta. Nesse exato instante, o universo de Jefté entra em colapso. Para você, na multidão, a música continua, mas para ele, tudo fica em silêncio. Um silêncio ensurdecedor. A câmera entra em câmera lenta, focando no rosto de Jefté. O sorriso de triunfo se congela, se quebra e se desintegra, sendo substituído por uma máscara de horror absoluto. Você vê o momento exato em que a memória do voto o atinge, não como uma lembrança, mas como uma adaga de gelo no coração. A primeira coisa que sair da porta para me encontrar será do Senhor, em holocausto. O mundo volta à velocidade normal com uma violência avassaladora. Jefté solta um grito. Não é um grito de guerra, é um som gutural, animal, o som de uma alma sendo rasgada ao meio. Com um gesto de luto profundo e desesperado, ele agarra as próprias vestes e as rasga de cima a baixo. A música para abruptamente. O único som que resta é o do adufe da menina, que agora soa estranhamente oco, e o som do tecido se rasgando, ecoando como um trovão no silêncio atordoado da multidão. Jefté, a voz quebrada, estrangulada pela agonia, enquanto ele olha para a filha que parou de dançar confusa. Ah, minha filha, você me derrubou! Você se tornou a causa da minha maior desgraça, porque eu abri minha boca ao Senhor e não posso voltar atrás. A multidão, os soldados, a cidade inteira desaparecem em um borrão desfocado. O mundo agora é apenas este espaço de terra entre um pai quebrado e sua filha. A jovem, cujo nome a história escolheu não registrar, deixa o adufe cair de suas mãos. O baque surdo no chão é o som de sua inocência se despedaçando. Seu rosto passa por uma tempestade de emoções em segundos, a confusão, o medo, a busca por respostas nos olhos do pai e, finalmente, uma terrível e calma compreensão. O que você está prestes a testemunhar é um dos atos de fé e honra mais desconcertantes e profundos de toda a humanidade. Em um momento onde se esperaria gritos, súplicas, acusações ou pânico, floresce uma força sobrenatural. Você olha para a filha de Jefté. Ela não olha para o pai com ressentimento. Ela o olha com uma compaixão que é, em si, um milagre. Ela, a vítima do voto,
parece entender o peso que esmaga o homem que o fez. Ela cresceu em uma cultura onde um voto a Deus era mais vinculativo que o próprio sangue. Ela entende de honra. Ela dá um passo à frente. Sua voz, quando fala, não é a de uma criança assustada, mas a de uma mulher com uma dignidade real. É calma, firme, embora você possa sentir o tremor de 1 milhão de lágrimas não choradas por trás de cada palavra. Filha de Jefté. Meu pai, se você abriu sua boca ao Senhor, faça comigo conforme o seu voto, pois o Senhor lhe concedeu a vingança contra seus inimigos, os amonitas. A promessa foi cumprida, o preço deve ser pago. Você sente a santidade deste momento. O ar é pesado, com uma reverência que sufoca. Esta não é uma vítima. É uma heroína silenciosa. E então, ela faz um único pedido. Um pedido que não é pela sua vida, mas pela celebração da vida que ela não terá. Um pedido que revela a profundidade de sua dor e de sua humanidade. Filha de Jefté. Conceda-me apenas isto, meu pai. Deixe-me partir por 2 meses. Deixe-me ir com minhas amigas para as montanhas e chorar. Não a minha morte, mas a minha virgindade. Chorar por nunca ser esposa, por nunca ser mãe. Jefté, um gigante da guerra reduzido a uma estátua de dor, apenas consegue assentir, o rosto banhado em lágrimas silenciosas. A cena corta para uma montagem lírica e de cortar o coração. Você a vê nas montanhas de Gileade com um grupo de jovens mulheres. Elas não estão em pânico, estão em uma comunhão de luto e amor. Você as vê chorando abraçadas ao pôr do sol. Você as vê dançando uma última dança sob as estrelas, cantando canções de lamento cuja melodia o vento carrega pelos vales. É um funeral para um futuro que nunca existirá. A imagem que abre o roteiro, da jovem sozinha na montanha ao amanhecer, retorna. Agora você entende. Não era desespero, era aceitação. Era sua despedida silenciosa e digna do mundo. E ao final dos 2 meses, ela retornou. E ele cumpriu o voto que havia feito. Jefté. Ele parece ter envelhecido 50 anos em 2 meses. Seus olhos, antes cheios do fogo da batalha, agora são 2 brasas apagadas, fixas nas chamas. A dor em seu rosto é tão profunda, tão vasta, que é quase insuportável de se olhar. O som do vento uivante é a única trilha sonora, o lamento da própria natureza. A vitória sobre os amonitas foi registrada nos anais de Israel, mas para Jefté, o sabor daquela vitória seria para sempre o gosto de cinzas. A libertação de seu povo estaria para sempre envolta na fumaça daquele altar. Mas a história dela, a história da filha sem nome, não terminou ali. Seu ato incompreensível de obediência e honra se recusou a ser esquecido. Sua dor deu à luz a uma tradição. A imagem se dissolve suavemente. Anos se passaram. Você vê uma nova geração de jovens mulheres de Israel. Elas sobem as mesmas montanhas de Gileade, mas não há choro. Elas carregam pequenas lamparinas de azeite, e a luz delas pontilha a escuridão como estrelas terrenas. Elas se sentam em círculo, e à luz do fogo, uma delas começa a contar a história da filha de Jefté. Elas não lamentam sua morte. Elas celebram sua honra por 4 dias, todos os anos. O legado dela não se tornou um memorial de tristeza, mas um festival de memória. Seu nome nunca foi escrito. Talvez de propósito. Ao permanecer anônima, ela se tornou eterna, universal. Ela é toda filha, toda alma que enfrenta o custo da fé. Sua história nos obriga a sair da nossa zona de conforto e a encarar perguntas que preferiríamos evitar. Um voto feito a Deus pode ser quebrado? Onde termina a fé e começa o fanatismo? E mais importante, ela foi uma vítima passiva de um pai imprudente ou uma participante corajosa em um ato de honra transcendental? A história não nos dá respostas fáceis. Apenas nos apresenta a beleza terrível de sua escolha.
A filha de Jefté nos deixa um legado silencioso e poderoso. Ela nos ensina que existem dores que honram, que existem entregas que, embora nos quebrem em 1000 pedaços, nos tornam inteiros diante daquilo em que acreditamos. Sua história não é, em última análise, sobre a teologia de votos precipitados. É sobre a força inabalável de um ser humano que escolheu a integridade acima da sobrevivência, que honrou a palavra de seu pai e o nome de seu Deus, mesmo que isso significasse apagar seu próprio futuro. Ela nos lembra que os maiores heróis, muitas vezes, não são os que comandam exércitos, mas os que têm a coragem silenciosa de enfrentar seu próprio altar. O eco de seu sacrifício é um desafio que atravessa os milênios e chega até nós, hoje, em nosso mundo de promessas quebradas e palavras vazias. A sua palavra tem peso? A sua honra tem um preço? Esta é uma das narrativas mais difíceis e provocadoras de toda a Bíblia. Ela não foi feita para nos confortar, mas para nos desafiar. Qual parte desta jornada ressoou mais fundo em você? Foi a ambição e a angústia de Jefté? A calma e a coragem de sua filha? O silêncio desconcertante de Deus em meio a tudo isso? Queremos ouvir sua voz. Deixe sua reflexão nos comentários abaixo. Compartilhe o que você sentiu. Se esta história de honra, dor e sacrifício tocou algo dentro de você, se a força desta jovem o inspirou, mostre seu apoio. Deixe o seu like para que este eco chegue a mais pessoas. E para continuar mergulhando fundo nas histórias épicas que definiram a humanidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que precise se lembrar do poder e do preço da integridade. A filha de Jefté e os ícones de like, inscrição e partilhamento claramente visíveis. Porque algumas histórias não são contadas para serem simplesmente ouvidas. Elas são contadas para serem sentidas. E o som do sacrifício dela, se você ouvir com atenção, ainda pode ser ouvido no vento das montanhas,